Guria, sejam todas bem-vindas. Hoje a gente tem uma live um pouquinho diferente, né? Só apresentadora aqui, né? No caso. A Fer foi passear, foi tirar umas férias, curtir o aniversário dela, porque ela merece. E então quero desejar uma boa noite para todas vocês. Sejam bem-vindas. Obrigada a todas que estão por aqui, as 20 pessoas que estão aqui conosco hoje, né? Fico muito feliz. E me ajudem, tá, gurias? É a minha primeira live. Espero que dê tudo certo. Sejam bem-vindas a todas que estão entrando agora. Bom, me apresentar para quem não me conhece, meu nome é Luana Figueira. Eu sou uma das embaixadoras aqui do Coisa Mais Linda, desse projeto incrível, né, que a Fer criou. E sou empreendedora no ramo de cosméticos, também sou educadora infantil e um pouco de tudo, né? Mãe, esposa e tudo mais. Então, hoje eu tô aqui no lugar da Fer para apresentar a live de hoje, que tem um tema bem bacana, que é acolhendo a nossa criança interior. Tu sabe o que é essa criança interior? Hoje a gente vai descobrir. Nani, Pati, sejam bem-vindas. Andressa, olha, tem até o Rio de Janeiro aqui, gurias. Muito legal. Bom, eu espero que vocês gostem da live de hoje, tá? Falar um pouquinho do Coisa Mais Linda, para quem não conhece, é um projeto muito legal, né? Que a Fer criou, teve essa ideia tão bacana e pôde nos colocar como embaixadoras. A gente fica tão feliz e lisonjeada, né? Então, o propósito do Coisa Mais Linda é conectar as mulheres, né? A gente poder contar a nossa história sem ter julgamento, sem ser cobradas. A gente tá aqui para poder expor a nossa história, compartilhar, ensinar alguém, poder ensinar e ajudar alguém com a nossa história, né? E aprender também com a história de outras mulheres. Então, tu que precisa de uma ajuda, que quer se abrir, que precisa trocar uma ideia, chama as gurias aqui do Coisa Mais Linda, né? Tem inúmeras mulheres de todos os ramos aqui da cidade, maravilhosas, cada uma com a sua história. Então, tenho certeza que uma delas vai poder te ajudar, vai poder trocar uma palavra contigo, né? Conversar, e vai ser muito bom. Tô um pouquinho nervosa, tá? Mas me ajude. Bom, vamos lá. Gente, deixa eu ver aqui que eu acho que tá na hora de eu chamar a Lili pra gente começar a nossa live. Então, tava falando pra vocês que o tema de hoje é acolhendo a nossa criança interior. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar um pouco sobre essa questão da nossa criança interior, né? Que tem aquela questão... Oi! Obrigada, gurias. Que a gente tem muito essa questão de trazer coisas da nossa infância, né, que interferem na nossa vida hoje de adulto. Eu acho que, na verdade, na minha opinião, tudo tem a ver com a nossa infância, o que aconteceu lá no passado, tudo a gente traz um pouquinho para o nosso presente, sabe, para nossa vida de hoje. Então, a Lili, ela vai explicar um pouquinho o que é essa nossa criança interior, né? Por que a gente tem que acolher ela? O que ela tem para nos mostrar, para nos ensinar? Tem a questão também que a gente coloca muito a culpa nos pais. Será que eles têm culpa mesmo, né? Dos nossos traumas de infância ou não? Então, eu acho que vai ser bem bacana esse tema para quem gosta. Fica aqui com a gente, manda um aviãozinho para as amigas, que o nosso papo vai render muito hoje. Vou pedir pra Lili dar um oizinho aqui pra mim poder chamar ela, tá? Deixa eu botar a nossa musiquinha aqui no fundo. Lili, me dá um oizinho aí pra mim te chamar. Gurias, mandem perguntas, tá? Se vocês têm dúvidas, coloquem a dúvida de vocês aqui nos comentários. A gente vai respondendo, conforme a gente vai conversando, a gente vai respondendo. Podem fazer suas perguntas, as dúvidas de vocês, tá? Pode chamar que a gente vai... aqui.
Vamos ver. Acho que é aqui. Aí, vamos ver. Lili. Eba! Ai! Deixa eu botar Deu filtro. certo! Deixa eu botar um filtro bem lindo. Isso aí, bota um filtro bem lindo, porque a gente tem que botar filtro mesmo, se não quer, não usa, e tá tudo certo. Como é que tá a minha luz aí? Tá boa? Tá ótima. Tá boa. Teu áudio também tá ok. As gurias, se tiver alguma interferência no áudio ou qualquer coisa assim, avisa a gente, tá? Então vamos lá! Isso aí. Bom, Lili, gostaria que tu se apresentasse, né? Já fez uma live aqui no Coisa Mais Linda com a Fê. E eu queria que tu te apresentasse de novo, né, para as gurias que não acompanharam a outra live e começar explicando um pouquinho do nosso tema, né? Então fica bem à vontade, seja bem-vinda. Lu, obrigada por me acolher. Estamos juntas nesse nervosismo de primeira vez, né? Eu já tô na segunda live, mas continuo nervosa. E Faz parte. eu me chamo Eliane, Lili, para quase todo mundo que está aí. Sou natural de Guaporé. É uma honra eu estar participando mais uma vez numa live com o Coisa Mais Linda, que é um projeto maravilhoso, que acolhe mulheres, e é isso aí, a gente tem que se unir, tem que formar uma corrente bem forte. É isso aí. Vamos falar então de criança interior. Quem Nosso tema de nunca hoje. percebeu, né? Naquele momento que as coisas não dão certo ou não dão certo como a gente planejou, que a gente fica chateado, a gente fica de birra, a gente fica bravo, bate o pé. Isso é a nossa criança, né? Todo mundo tem, todo mundo carrega. Umas pessoas têm algumas crianças curadas, né, que já não atrapalham mais na vida adulta, mas em grande maioria temos sim coisas para curar na nossa criança interior. Eu já vou avisar que eu não sou psicóloga, então o meu viés nessa conversa não vai ser psicólogo, vai ser, na verdade, para a gente olhar, ter um olhar diferente para a nossa criança, olhar para dentro e acolher ela, para que ela não nos perturbe e não nos incomode, não nos cause problema na nossa vida adulta. Então, assim, dos 0 aos 7 anos de idade, a gente está em formação, em desenvolvimento de caráter, tá? Esse período é super importante, é o período onde a gente forma a maior parte das nossas crenças limitantes, daquilo que a gente vem a acreditar na vida adulta, daquilo que a gente faz como verdade absoluta na nossa vida. Então, às vezes, a gente escuta alguma coisa de alguém mais velho que nos cuida, nem sempre é o pai e a mãe. Às vezes pode ser um professor, às vezes pode ser alguém que está te cuidando, tua babá, enfim, na creche, qualquer pessoa mais velha, e que tu acaba internalizando isso como sendo uma verdade, né? Existem vários. Deixa eu só me organizar aqui com o meu tripé. Sim. Existem Gurias, vários. só um minutinho, Lili. As gurias colocaram que tá sem som. Dá pra ouvir? Vocês estão ouvindo? Quem que tá sem som? Eu tô me ouvindo e tô te ouvindo, Lu. Eu também. Tudo certo com o som, gurias? Se puderem botar um okzinho, um joinha aí. Aqui tem som. Eu acho que sim. Acho que era um probleminha lá Então da tá. Márcia. Então vamos lá. Pode continuar. Então, essa fase que a gente está em formação, em desenvolvimento, é uma fase que a gente acaba absorvendo muito das crenças, principalmente das crenças familiares e das crenças de sociedade. E daí a gente entra em várias questões de vida adulta por causa de criança ferida, por causa de verdades que a gente absorveu lá na infância, numa idade que a gente não conseguia compreender a realidade e o contexto inteiro. E também
com questões que às vezes os pais falam da boca para fora. Eu não sou mãe, mas tu é mãe. Tu sabe que às vezes tu tá sem paciência, tu não quer conversar, tu não tá trabalhou o dia inteiro. E daí tu tá sem paciência e tu acaba dando uma resposta para tua filha e a tua filha internaliza aquilo como sendo uma verdade dela, quando na verdade não era. Era um contexto que tu estavas cansada, que tinha trabalhado muito e ela ficou magoada com isso. Né? Então a gente falar de criança interior, a gente tem que pensar em uma idade bem inferior, né? Por exemplo, você se preocupava quando a sua filha nasceu com as coisas que ela iria escutar quando ela nem sabia falar? Nos primeiros meses de vida dela? Sim, né? sim. Então, assim, tem coisas que a gente fala e que a gente acha que as crianças não estão ouvindo e elas estão. É verdade. Então, por exemplo, eu gosto de pensar da seguinte maneira: eu não vou usar outros exemplos, eu vou usar o meu exemplo. Quando eu era pequena, os meus pais trabalhavam fora, meu pai e minha mãe trabalhavam fora e eles me levavam para creche. E eu tenho um horror de creche até hoje, que eu não posso passar na frente, eu não posso sentir cheiro de creche que já me arrepia a alma. Então, porque na minha infância, a minha mãe me largava na creche e eu não queria ficar na creche. Né? Eu queria ficar junto com os meus pais. Natural, uma criança de 4, 5 anos. Ela não quer se desapegar. Então, eu ficava num chororô o dia inteiro e eu às vezes converso com a minha mãe, que está presente na live, e digo, mãe, por que será, né, que eu tenho esse trauma de creche? Né? Por que eu chorava tanto, que eu me sentia abandonada? E esse sentimento de abandono vem para a vida adulta, quando a gente não olha. Eu lembro de outras situações de colégio, de criança. Criança às vezes, meio cruel, mas não é uma crueldade com maldade, é uma crueldade de ingênua, sabe? De não saber da vida, de não saber das coisas. Então, às vezes, as crianças falam algumas coisas e tu internaliza isso como sendo uma verdade. A primeira vez que eu fiz um acolhimento da minha criança, eu vi uma cena em que eu estava vestidinha de vestido azul e eu lembro de ter que apresentar. Eu fui, na verdade, era um trabalho de colégio e a gente tinha que fazer fotos, tipo um álbum. E eu fui apresentar essas fotos e tinha essa foto quando eu era pequenininha com o vestido. E eu tava assim, com a barriga para frente, que é a posição que eu fico até hoje. Né? E eu me lembro que eu tive que falar que eu não sabia encolher a barriga. E isso gerou uma risada geral no colégio, na turma. Foi uma coisa que inconscientemente, às vezes, né? No meu caso, inconscientemente, me marcou. E eu fiquei com aquela coisa de... mas então se eu falar alguma coisa, o outro vai rir de mim. E são pequenas coisinhas, Lu. Sabe? Às vezes tu tá dando comida pro teu filho, tu derruba a comida e tu te afasta e às vezes bufa. E a criança acha que é com ela. E a criança não entende que é uma reação. Que tu não estás braba com ela. Tu estás braba com a situação, né? Tá, então, ou seja, a gente vê então que os pais têm culpa nisso, porém eles não fazem por mal, né? Na verdade, os nossos pais também têm as suas crianças interiores. Isso, Muitas também, vezes. acho que todo mundo carrega o seu fardinho ali, né? A sua criança com o seu fardinho, porque muitas vezes eu vejo eu como mãe, né? É bem essa questão que tu falou. Às vezes a criança não fez nada, só que tu tá ali estressada e tudo mais e acaba descontando na criança. Não é porque eu quis descontar nele, mas veio. Só que isso aí já encheu um pouquinho a sacolinha lá da criança interior dele, né? Exatamente, e nem sempre a gente lembra. Tem muitas coisas que a gente carrega num nível inconsciente, num nível que é gravado no cérebro, porque tudo que a gente escuta fica gravado no nosso cérebro. O nosso cérebro é como uma máquina, como um computador. Ele armazena tudo aquilo que é dito.
Então, às vezes a mãe fala, o pai fala, ou a professora fala, o coleguinha fala, e a pessoa grava isso, e isso vem gerando, replicando durante muitos e muitos anos, sem tu nem te dar conta de que é esse o problema, que é essa raiz. Então, tu pega os pais, numa época que não tinha internet, né, que não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, vindo de famílias que não tinham esse afeto que se tem hoje, então, automaticamente a criança sente. Eu, como adulta, eu tenho um pouco de dificuldade de expressar as minhas emoções. E muitas vezes porque eu ouvia, não chora, tu já é grande. Ou, por que tu tá chorando? Sabe, aquela coisa que às vezes tu fala pra criança para incentivar ela a parar de chorar. Não é para prejudicar, né? E a criança entende que ela não pode botar para fora as emoções dela, ela tem que ficar forte. Tá, entendi. E sabe, deixa eu falar bem uma particularidade minha, que eu acho que muitas gurias aí também vão ter essa dúvida. Eu tenho a minha infância muito presente na minha memória. Eu lembro, assim, ó, de muitos fatos, de 3 anos de idade, de 4 anos de idade. E às vezes até as pessoas falam, meu Deus, como é que tu lembra? Né? E eu lembro muito, vamos ver a Valde, que a criança se sente culpada, acredito que por não saber lidar com os sentimentos. Com certeza, né, Lili? Sim, a criança não tem maturidade para entender, né? A criança não tem a maturidade que um adulto tem. E daí o que que acontece? Ela entende aquilo como uma verdade, mas não necessariamente significa uma verdade. Às vezes é só uma coisa que se fala aleatoriamente. Sim. Eu também lembro muito, Lu, das coisas. A minha mãe diz, não sei como é que tu lembra de tudo. Eu lembro, se tu não lembra... Às vezes eu falo pra minha mãe, mãe, tu lembra daquilo lá que aconteceu, assim, assado, que ele... Não, eu não lembro. Tipo assim, ela já era uma pessoa adulta, né? E eu tinha 3 anos, 4 anos de idade. E sabe o que que acontece muitas vezes? Que aí eu quero que tu me diga o porquê disso. Às vezes ocorrem algumas coisas na minha vida hoje por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Eu sou assim com as pessoas que eu tenho à minha volta, eu sou tipo uma leoa, sabe? Só que aí eu vejo assim que, por que eu sou tão assim? Às vezes eu até penso, nossa, que possessiva, que ciúme, que possessividade, sabe? Só que aí eu fico pensando, nossa, no passado, na minha infância, todas as pessoas que eu amava demais, eu perdi elas. E é como se fosse um medo hoje que eu tenho de perder essas pessoas que, assim, chega a me dar uma coisa que eu não tenho controle, sabe? Isso tem a ver com a nossa criança interior? Com certeza, Lu. Se tu perdeu alguém importante, automaticamente tu pega todo esse cuidado, porque inconscientemente tu acha que se tu cuidar, tu não vai perder. Só que a criança não entende que não depende dela. Né? Que às vezes a vida te causa danos, assim, de tu perder pessoas que são importantes para ti, mas que e por essa razão tu fica querendo cuidar, encher de zelo, tentar de alguma maneira controlar. Tem muito a ver. Eu costumo dizer que a minha criança é birrenta. Que a minha criança, as coisas têm que ser na hora que ela quer. E eu, às vezes, quando eu percebo isso, quando eu estou consciente dessa birra de criança, porque quando tu tem uma birra é uma coisa de criança, então eu tento dizer, por que que eu tô com birra? As pessoas não têm que fazer as coisas na minha hora. Né? As pessoas não têm que fazer tudo o que eu quero na hora que eu quero. E senão eu não quero mais. Né? Então isso são traços de criança ferida. Por alguma razão. Às vezes a gente não vai lembrar. Né? Se tu começa a te conectar com a tua criança e começa a dar liberdade para ela te mostrar as coisas, vai aparecer. As lembranças vão vir. Então tu vai começar a notar quais são os gatilhos, porque daí a gente chega na vida adulta e alguma coisa não deu certo.
Uhum. É isso Você que eu ia te perguntar. Quais gatilhos assim que a gente tem que, opa, minha criança interior tá pedindo ajuda, ela quer um abraço, ela quer atenção. Onde que a gente pode observar isso no nosso dia a dia, por exemplo? qualquer situação que não saia conforme a gente planejou. É aí que a criança se manifesta. Ou Uhum. quando tu quer muito uma coisa e tu não consegue, ou quando tu planeja e a coisa não sai do jeito que tu planeja. Então, Frustração. são gatilhos. Por exemplo, eu entro num relacionamento, a pessoa não me quer. Opa, mas eu queria. Então, se a pessoa não me quer, já não quero mais nem olhar para a cara dela. Sim. Isso é uma atitude imatura de uma criança ferida, de uma criança que quer afeto na hora que ela quer. E a criança, ela precisa de afeto, ela precisa de cuidado. A criança, quando eu estou falando agora, eu estou falando da criança pequena. A gente precisa, quando a gente é pequeno, de adultos que tenham cuidados com a gente, que tenham zelo, que cuidem da nossa, de tudo que a gente não sabe fazer quando a gente é criança, né? Porque a gente não sabe nada da vida. Então, às vezes, quando tu escuta, alguém falou que às vezes a criança não consegue entender. Não consegue mesmo, a criança não tem maturidade para entender essas coisas. Ela não conhece o contexto do pai e da mãe. A criança sai do útero da mãe achando que a mãe é ela. Elas são conectadas, que elas são fazem parte de um todo. Então, o período que a criança se descobre que ela não faz parte da mãe, que ela não está grudada com a mãe, que ela não faz parte da mãe, isso já gera um trauma, né? Então, tu vê que é uma coisa natural da vida, do crescimento, né? E que gera um problema para a criança, e que gera um trauma que, se tu não percebe, vai te perseguir, vai te Sim. causar transtorno e problema na tua vida adulta. Situações de falta de controle, situações de raiva, de ódio, de choro, de birra. É igual a Todas gente tá. essas. Pode falar. Desculpa, pode continuar. Todas essas situações são situações de criança ferida. Quando eu vejo alguém brigando na rua, chutando as coisas, isso é uma criança ferida. É alguém que na infância dela não teve afeto, ou não teve alguém que de repente vestisse ela quando ela tivesse com frio, ou desse comida para ela quando ela tivesse com frio. Sim. Eu amo comer. Então, assim, quando eu tenho Tipo de problema, taurina, de taurina, né? taurina, quando eu tenho problemas emocionais, eu não choro, eu como. Porque eu tô com um problema emocional. Então, a comida, para mim, ela parece suprir a necessidade do sentimento em si. Isso Então, é isso muito são. importante para quem tem ansiedade, né, Lili? Porque tem pessoas que às vezes, eu não consigo comer, e outras pessoas que têm ansiedade descontam tudo na comida. Então, às vezes, gurias, tem que olhar mais para dentro, né? Pensar, olha aí, é uma dica, né, da criança interior. Será que não é ela que está aí te gritando, que está te pedindo ajuda? Por que que. Exato. E daí tu olha pra ti, e daí tu pensa, por que que eu tô comendo? Se eu nem tô com fome. Nossa, Né? isso Mas acontece muito comigo. é uma fome emocional, é uma fome de afeto, é uma Isso. fome de. É diferente, não é uma fome de vontade de comer. É Parece uma que a fome comida de. vai te aquecendo, Exatamente. né? A comida faz isso mesmo. Mas a comida é só um exemplo. Né? Daí tu pega Sim. crianças que, por exemplo, tiveram pais abusivos, né? Eu falo disso, mas a minha infância foi super normal dentro dos padrões normais, né? Eu fui perder pessoas que eu gostava, eu já era adolescente, então eu não tinha essas vivências dentro de casa. Aham. Mas, por exemplo, tu pega crianças que foram abusadas ou crianças que um dos pais tinha problema com qualquer tipo de vício. E isso cria na vida adulta dela uma dependência de outra pessoa que vá replicando a mesma coisa que os pais faziam. Porque Aham. quando a gente está falando, por exemplo, de relacionamento, a gente busca muito no outro a imagem do pai, né?
Se você não teve um pai presente, então essa imagem se perde na memória e tu acaba inconscientemente buscando uma imagem paterna no teu parceiro, no teu companheiro, né? Então, todas as questões da nossa infância são super importantes. Eu volta e meia ligo para minha mãe e digo: mãe, como é que foi minha gravidez? Me conta o que que tu sentia, o que que aconteceu na tua vida. E quando eu era pequenininha, tem coisas que ela não lembra, sabe? Mas tem coisas que ela ainda lembra e que ela me fala. Então, me ajuda bastante a montar o quebra-cabeça de quem eu sou, de por que eu sou desse jeito. O ser desse jeito não quer dizer que eu não possa mudar. Mas se eu olhar lá para trás, lá para minha infância, eu vou encontrar várias chaves para poder melhorar e para poder ter um futuro diferente. E se eu não tenho filhos, mas se eu tivesse filhos, também me ajudaria a criar os filhos, né? Porque a gente vai falando sobre isso hoje, né? Da questão, eu até te falei da questão, como é difícil a gente equilibrar as coisas, porque a gente estava conversando sobre esse assunto hoje de tarde, e aí a gente colocou, eu sou muito super protetora, eu não deixava meu filho fazer nada, tinha medo que fizesse tudo, hoje ele não se arrisca. Ou o caso também da pessoa, tipo, não sei deixar, sabe? Assim, não ser super protetora. Eu sou uma pessoa assim. Eu não sou aquela mãe que, ai meu Deus, vai cair, ai meu Deus. Eu não sou assim. Eu sou tipo assim, vai cair, cai, vamos levantar, vamos lá. Só que aí eu fico pensando, será que isso. Nossa, toda hora eu fico me perguntando, será que não vai ter alguma coisa lá quando ficar adulta? Será que eu tô fazendo certo? Será que, meu Deus, não vai ter nenhum trauma? Não vou criar nenhum trauma nessa menina? Ela vai ter traumas. Ela vai ter traumas, independente do que tu fizer. Independente do que tu fizer. O que acontece? Quando tu super protege uma criança, quando tu mima ela demais e tu bota ela numa redoma de vidro, isso passa inconscientemente para ela que ela não tem capacidade de fazer as coisas sozinha. E isso traz uma ferida na autoestima, na autoconfiança, né? De achar que... E às vezes tu não faz por mal, às vezes tu faz porque tu quer mimar mesmo Não, e tu quer proteger. eu acho que todas as mães, nenhuma acha que tá fazendo errado. Porque todo mundo tenta dar o melhor de si. Meu Deus, eu vou tentar fazer cada vez mais, vou tentar dar o meu melhor de mim como mãe. E às vezes a gente não vê que tá errando, né? Então, por isso que eu te falei antes, às vezes a gente repreende, fala as coisas, mas a gente não tá falando por mal, né? Exatamente. E só que aquilo acaba afetando a criança. Por isso que eu te disse, é muito difícil a gente conseguir equilibrar. Meu Deus, é um caminho pela vida, né? Porque não dá para culpar os pais. Não dá. Claro, tem pai e mãe que é cruel mesmo. Sim. Mas a maior parte dos pais estão tentando acertar e eles também não sabiam e às vezes não tinham esse conhecimento e talvez nem se preocupassem. Então, assim, eu acredito que os pais estão sempre tentando acertar, sempre tentando dar o melhor na formação do filho, né? Isso sem entrar na parte dos problemas sérios, né? De falar de problema mental, de abuso, essa parte mais pesada. Tá, que existe também, que a gente não pode simplesmente ignorar, porque não vivi, então vamos ignorar. Não, com certeza. Então, assim, não é culpa dos pais. Às vezes é, mas não, em alguns casos não é. Às vezes o pai e a mãe só querem proteger. E quando tu fala que a tua filha caiu e tu diz, vamos, levanta, tu tá ensinando ela que se ela cair, ela vai levantar, ela vai ter força para levantar, é só um machucado, né? Não perdeu um braço, não tá com um osso para fora do corpo, né? Que tipo é algo que realmente precisa se preocupar. Sim. Né? Mas é um arranhão, tudo bem, vamos dar um beijinho que passa, sopra que passa, essas coisas que mãe fala, né? Sim. Às vezes a criança pode internalizar pensando, não é nada. Tudo que acontece não é nada, tô bem, tô super bem, tô ótima.
Tu entende? Até esse otimismo exagerado também é problemático, também é reflexo da nossa criança interior. Sim, e olha só, e por exemplo, a minha criança interior tá sempre ali fazendo bagunça, fazendo birra. Nessas horas, o que que eu tenho que fazer para acolher ela? O que que eu tenho que fazer para me para deixar ela mais madura, para amadurecer a minha criança interior, para ela não ficar dando piti volta e meia? É, porque toda criança interior vai dar piti se ela não estiver curada. Então, o que que é importante, Lu? Se a gente não curar a criança interior, se a gente não faz esse resgate, a gente replica a vida inteira. E a gente machuca a gente mesmo e a gente machuca os outros. Então, quando tu te dá conta que essa é uma atitude de uma criança, que essa é uma atitude imatura, porque é difícil também, às vezes, a gente ter a consciência de que essa é uma atitude infantil. Porque às vezes está tão presente no nosso dia a dia isso, que a gente pensa que é nosso, da vida adulta. E na verdade não. Então, assim, é importante a gente tentar buscar qual foi o gatilho, o que que foi que ocasionou essa birra, o que que foi que ocasionou essa criança enlouquecida que quer atenção e que quer amor e que quer afeto e que quer já, né? Então, buscar em qual foi a situação que gerou isso. E daí, a partir disso, tu faz um resgate na tua criança. Então, tu te concentra, fecha os teus olhos, respira fundo, faz todo um processo como se tu fosse meditar e imagina a tua criança chegando. E daí deixa a imagem vir. Vai vir alguma coisa. A gente tem mania de racionalizar nessa hora, mas não, deixa vir. Porque vai vir a mensagem que precisar chegar para ti. Intuitivamente vai vir. Alguma lembrança da tua infância, alguma situação que tu viveu, às vezes é uma coisa besta que tu nem faz ideia, né? Que tipo, tu nem te lembrava mais que isso tinha acontecido. E aí tu faz o resgate, aí tu como adulta que tu é hoje, vai lá e conversa com ela e diz: oi, eu sou você no futuro. E eu estou aqui para te ajudar, para te acolher, para te dar amor, para te abraçar, para, enfim, para o que ela tiver precisando, para te aconselhar, sabe? Porque às vezes a gente precisa só de uma conversa para tornar essa criança mais próxima da gente. A gente cresce, para de sonhar, para de fazer brincadeira fora de hora. A gente tem que ser sério, tu não pode fazer piada, tu não pode ficar rindo muito, porque a gente tem que passar uma imagem, né? Às vezes trabalho e tal. Mas é importante a gente ter esse contato, pelo menos uma vez por dia, te permite ter um contato com a tua criança. Bota música, dança, canta, pinta, faz o que tu quiser, entendeu? Porque a nossa criança, ela tem desejos e a gente tem que, de alguma forma, acolher esses desejos que ela traz, sabe? Porque senão ela vai tentar falar com a gente e não vai conseguir. E daí ela faz birra. Aí ela vem do lado negativo. Eu acho que, pelo que eu vejo, assim, na maioria das pessoas, a criança interior de cada um tá sempre bem presente, né? Eu vejo que as pessoas têm bastante alegria e tudo mais, mas tem aquelas pessoas que são extremamente sérias, assim, que tu não consegue ver um sorriso no rosto. São pessoas, às vezes, parece que são tristes, assim, né? O que que acontece, assim, com essas pessoas que não são muito sérias, que tu não esboçam um sorriso e tal? Será que a criança interior deles está lá escondidinha, guardada? Tá adormecida. Tá adormecida e ela pode acordar. Então, assim, às vezes a gente, quando criança, tem uma vida difícil e tem que crescer muito rápido. E tem que amadurecer cedo demais. E tu acaba pulando etapas de infância. Etapas que são importantes para o desenvolvimento, para a tua formação de caráter, para ter uma formação de opinião e de personalidade. Então, uma criança, uma pessoa, um adulto que é sério, ele, na verdade, muito provavelmente vem com alguma questão na infância que ele tinha que ser sério, que ele era podado, que ele não podia rir,
que ele não podia falar alto, que ele não podia gritar, que ele não podia fazer bagunça. Então ele foi se condicionando para entrar naquele quadradinho que os pais ou os tutores, enfim, dessa criança fizeram com que ele se encaixasse, entendeu? E daí a gente tem, na vida adulta, um monte de gente totalmente desconectada de sua criança, que não sabe rir, que não sabe fazer uma piada, que não sabe brincar, que não sabe quando uma pessoa tá falando sério. De nada. E tá sempre com a cara fechada, sempre... E daí pensa, porque eu não sou feliz. Claro que não, não vai ser. Não vai ser. Né? Tu tem que te conectar, tu tem que permitir. Sim. A gente fala sempre, não deixa a sua criança morrer. Tu conversa com um idoso. Eu amo conversar com os idosos. Porque a gente aprende tanta coisa. A gente aprende tanto ouvindo os outros. Não, eu não sei, mas eu não sei o que acontece, até se tu puder explicar aqui pra nós, que muitas vezes a gente vê que as pessoas, quando vão ficando velhinhas, parece que elas vão voltando a ficar criancinhas, assim. A gente até diz, aquele velhinho, que fofo, que amor, igual como se fosse uma criança, né? E isso acontece realmente? Sim, e acontece a birra também. A criança aparece muito na... Sim, as pessoas idosas a gente vê que são muito birrentas. Então, assim, se tu conversar com uma pessoa que aproveitou a vida, que soube viver, que soube tirar as melhores lições da vida dela, independente do que aconteceu, a pessoa mais velha vai dizer, não deixa a tua criança morrer. Cara, eles sempre vão dizer isso. Então... É porque eles conseguem descobrir, na idade que eles estão, que era isso a chave de tudo, né? Às vezes a gente fica tentando enterrar e calar a boca da nossa criança e vou deixar ela quieta, meu Deus, por que ela tem que falar tanto? Mas deixa ela falar, deixa ela estar feliz, deixa ela sorrir, né? Deixa ela brincar. A gente não tem que ser sério o tempo todo, 24 horas por dia. Né? A vida não é séria, a vida é isso aí. E tropecei e caí, vou rir de mim mesmo, vou fazer piada. Eu faço piada de todas as situações, as boas e as não tão boas. Não, né? e a gente ficar feliz, ficar alegre, igual uma criança, isso contagia, né, as pessoas. Eu tenho uma colega, uma amiga, na verdade, de coração. E, meu Deus, ela é uma pessoa super alto astral, ela dá risada, ela faz piada de tudo, assim, ó, sabe, não tem uma pessoa que não goste dela, sabe, todo mundo elogia ela e não sei o que, aquela alegria dela contagia. Como é que tu não vai gostar de ser assim, de ser uma pessoa assim, né, que contagia e deixa os outros felizes? Uma criança curada, temos um exemplo de criança curada. Quanto mais alegre, quanto mais espontânea, a gente cresce com a ideia que a gente não pode ser trouxa, né? Porque a gente já perdeu essa inocência. Mas a gente tem muitas coisas que a gente pode, sim, ser inocente como uma criança, né? Ser alegre, se permitir sorrir, se permitir brincar, relaxar. Porque a criança não tem um compromisso como um adulto tem. Então tem gente que trabalha a semana toda e chega final de semana e não sabe o que fazer. Do seu tempo do final de semana, que é o período de descansar. Por que não vai procurar alguma coisa que gosta de fazer? Pintar, tocar piano, sei lá, andar de bicicleta. Tem tanta coisa que criança faz. Então, assim, eu gosto de olhar para as crianças. Eu tenho 3 sobrinhos. Eu gosto de olhar para eles e ver o universo de possibilidades que eles podem ser, né? A gente olha para trás e pensa, eu deveria ter aproveitado mais a minha infância, né? Eu fiquei, eu sempre quis ser adolescente, crescer e ser maior de idade, sair de casa, e daí hoje em dia eu penso, deveria ter aproveitado, né? Deveria ter aproveitado mais, eu deveria ter curtido mais. Eu sempre brinquei bastante. Hoje eu estava tendo uma conversa com a minha mãe, e ela disse, tu sempre brincou com todo mundo e tu sempre falou com todo mundo. Sim, isso eu faço até hoje. Então essa parte é a parte positiva da minha criança. A parte negativa é que ela é birrenta.
E ela, quando fica birrenta, Deus me livre. Então, assim, a gente tem que fazer todos os dias, para parar de replicar nas próximas gerações e para parar de replicar na gente, na nossa vida e na vida de quem nos rodeia. Situações que não são legais, né? Sim. Porque a criança ferida, a criança birrenta, a criança magoada, a criança sem afeto, é uma criança que machuca os outros, é um adulto que vai machucar os outros, mesmo sem querer. Mesmo às vezes assim, ó, tu faz tudo para não machucar os outros, tu vai machucar, porque a tua criança tá ferida. Sim. Olha, a Rê comentou aqui, linda conversa, mulheres. Importante esse olhar para nossas crianças internas e externas. Muito bom. Teve outro comentário aqui também, da Gica, que ela disse muito bom aqui, ó. Muito bom estarem abordando esse tema, gurias. É muito legal, né? Porque eu acho que faz parte da vida de todo mundo, homens, mulheres, de todas as idades, né? E é uma coisa que faz parte da gente, tá dentro da gente. A gente tem que olhar para dentro, tem que dar atenção para nossa criança interior, porque ela rege aí, ó, a alegria, a tristeza, a frustração, fica indignada, fica birrenta, né? A gente fica adulto e fica com medo de olhar para dentro, né? É Eu acho que verdade. esse é o maior impeditivo de A gente tem crescimento. vergonha de ser criança quando adulto. E não, Ah, imagina que eu vou fazer isso aqui, que vergonha que eu vou e passar. vou passar por infantil. Dane-se, dane-se, eu quero mais é passar por infantil. Na idade Né? que eu tô, eu quero mais que as pessoas olhem para mim e digam, ai, que espírito de 20 anos que ela tem, entendeu? Aham. Porque a idade, quando a gente fala que a idade não, a idade física às vezes não representa as pessoas, é É justamente isso. verdade. Que daí tu vê gente que é mais velha, que ri, que brinca, que faz piada, que conversa, que tem uma postura de não reprimir e não calar essa criança, né? A Uhum. gente acha que tá tudo separado, não tá, gente, tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Então, aquela criança que tu foi lá na tua infância, ela vai se transformar num adulto. Conversa com ela. Perceba como é que ela está se sentindo, se ela está triste, se ela está alegre, se ela está rindo. A gente tem que ter essa percepção e olhar para dentro sem medo. Sem medo. Eu bati nessa tecla na outra live. Que a gente não Uhum. pode ter medo de olhar para a gente. A gente tem que olhar para a gente sem julgamento, sem preconceito e sem medo. Sempre. Porque é Esse dessa forma que a gente evolui, é dessa forma que a gente se conhece e é dessa forma que a gente fica melhor, né? Porque se a gente é um renegar, desafio, mas a vida é feita de desafios, né? não, e é um trabalho, hoje a gente comentou, né, eu e tu, que é um trabalho para a vida inteira. Não É é a vida uma, hoje toda. vou me conectar com a minha criança e a partir de amanhã minha vida está Isso. maravilhosamente incrível. Hoje vou curar todos os meus traumas da infância, amanhã não tenho mais nada, ponto, vou ser feliz pro resto da minha vida. Não é, Não, gente? É um crescimento. Eu vejo que assim, ó, eu quero mudar isso na minha vida. É um constante aprendizado. Tu não vai aprender daqui um mês, daqui um ano, não vai. Todo dia tu vai aprender um pouquinho daquilo, né? e todos os dias agora com essa questão da live, essa semana minha criança se manifestou bem forte. Eu acredito muito em energia, então eu acho que está tudo conectado. Na segunda-feira eu tive uma crise de choro, e eu pensava, meu Deus, eu nem choro, por que que eu tô chorando? E na verdade eu já vinha trabalhando nesse assunto para live, e eu já vinha fazendo a conexão com a minha criança interior. Então, no momento que eu comecei a chorar, foi a primeira vez que eu disse, eu não vou reprimir esse choro, porque esse choro precisa sair. Esse choro precisa vir. E eu chorei uma tarde inteira e depois eu dormi e no dia seguinte eu estava lépida e faceira. Então a gente tem que permitir que quando a gente não tá feliz, não tá alegre, aconteceu alguma coisa que a gente não gostou,
Se permita sentir tristeza. O que a gente Tá não tudo pode é bem ficar triste triste, ficar mal, né? todo dia triste. Aí nós temos um problema. Mas de Uhum. vez em quando não estar bem, tudo certo, tudo dentro da normalidade. A vida é um equilíbrio. A gente tem que perder essa coisa de que, ai, se eu fizer uma piadinha ou se eu rir, vão pensar o que de mim. Ou não, não tenho conexão, eu preciso ser séria o tempo todo. Não, tu não precisa ser séria, tu precisa ser tu, né? Uhum. O que uma criança precisa? Precisa ser ela. É. Ela precisa de incentivo, ela precisa de cuidado e ela precisa se permitir, né? Ela precisa ter espaço para poder fazer o que ela quer. Não tudo o que ela quer, mas para ela poder se expressar, né? Uhum. Se a gente pega uma criança e treina matemática com ela a infância inteira e não permite que ela toque uma música, a gente nunca vai saber se ela tem um talento musical, né? Então, às vezes eu encontro pessoas e as pessoas dizem: ah, eu sou louca para aprender violão. Compra um violão e começa a tocar. Tem medo do quê? Né? É A gente verdade. tem. Acho A que a gente. pessoa tem medo dela mesma, de se surpreender. Nossa, eu consegui, eu sei. Eu acho que é um grande desafio da nossa da vida hoje em dia, que eu percebo que as pessoas têm medo de ser elas mesmas, sabe? Eu, às vezes, paro e fico pensando, gente, será que eu tô sendo eu mesmo? Será que eu tô fazendo isso para agradar alguém? Ou outras pessoas, né? E a parte do agradar é muito interessante, porque se tu pega pessoas que estão sempre tentando agradar os outros, são pessoas que provavelmente na infância os pais estavam sempre ocupados, não estavam dando muita atenção, e ela, para chamar atenção, ia lá fazer um agrado. Então, tu consegue perceber, eu quando conheço as pessoas, eu gosto de saber tudo da infância. Porque eu acho que a infância define as pessoas de uma maneira incrível. Eu gosto de saber se tem irmão, se o pai e a mãe estão vivos, qual é a tua localização nos irmãos, dentro do teu sistema familiar, como é que era a tua infância, teus pais Uhum. brigavam, não brigavam, eram mais relaxados. Porque os meus pais, eles brigavam comigo. Eles me botavam no certo e errado. Eu sempre, desde pequena, sempre tive que aprender o que era certo e o que era errado. E eu sou chata hoje em dia. Na minha vida adulta, eu sou chata. Eu brinco, eu rio e tal, mas o que é certo e o que é errado, né? Certíssimo. Então, E assim, olha só, pode falar, Lili. a gente tem que fortalecer isso, esses vínculos, os positivos, cada vez mais. Tem uma questão de não merecimento, quando a gente não se acha merecedora das coisas, né? Que é muito da nossa criança não achar que merece, não achar que merece a vida que tem, né? E a gente replica isso como adulto, de não se achar, não mereço ter um relacionamento saudável, não mereço ser feliz, não mereço prosperar. Isso tudo é criança. Isso tudo são partes nossas, da nossa infância, que precisam ser resgatadas. Tá certo. Lili, já tá acabando o nosso tempo. Já! Já passou voando, a gente poderia ficar aqui um tempão conversando sobre isso, né? Meu Deus, é tão, não sei, aquece a alma, faz tão bem pra gente, assim, pra levar pra vida, pra botar É em sempre bom. prática, né? E eu queria que tu, além de acolher a nossa criança interior, eu queria que tu deixasse um último recado para as pessoas que estão assim se sentindo muito frustradas, que têm muitas coisas do passado, lá da infância para resolver, que vem que precisam de acolhimento nessa criança. Quais as dicas que tu daria para essas pessoas? Que ajuda elas poderiam buscar? O que elas poderiam fazer para melhorar essa questão? Gente, tem casos e casos, né? Tem casos que as pessoas que sofreram abusos, que tiveram pais abusivos ou tutores abusivos, terapia. Não tem como tu fazer esse resgate sozinho. Tu pode começar? Sim, pode começar. Todo mundo pode fazer. Mas precisa, nesses casos, precisa de um acompanhamento, né, profissional. Para Uhum. quem teve uma infância ok, né, dentro da normalidade,
Faça esse acolhimento uma vez por dia, fecha os olhos, respira fundo e diz: hoje vou me conectar com a minha criança interior. E deixa a imagem vir. E começa a perceber como é que tá essa criança. Se ela tá bem, se ela tá mal, se ela tá chorando, se ela tá feliz, se ela tá alegre, se ela tá gritando, se ela tá com raiva. A gente tem que perceber qual que é o sentimento que se apresenta. Tá? A partir disso, tu começa uma conversa mentalmente com essa criança. Tu faz uma vez, tu já vai notar algumas mudanças no teu comportamento. Eu sempre digo, pelo menos uma vez por dia. É 5 minutos, não leva mais que 5 minutos. Tira 5 minutos, pode ser no banho. Fecha os olhos, respira fundo, te conecta com a tua criança interior. Diz pra ela que a partir de agora tu quer fazer parte da vida dela. Que a partir de agora tu quer estar presente para ajudar ela. E tu é o futuro dela. Então tu que já é adulta e já tem um conhecimento e já consegue interpretar as coisas, tu vai auxiliar ela com palavras doces, com amor, com carinho, para que ela não se sinta mais desse jeito. E outro exercício que é legal de fazer é o das fotos. Pega a foto de criança, olha para essa foto, pega uma foto, escolhe um monte de fotos, separa uma por dia. Olha para essa foto, tenta lembrar qual é a memória que vem. O que aconteceu no dia dessa foto. E tu vai ter grandes surpresas. Isso vai fazer com que tu esteja mais conectada e mais atenta e mais consciente da tua criança interior. Que bacana. Ah, muito legal, muito bom mesmo. Então, gurias, aí, ó, ficou a dica para vocês. Qualquer dúvida que tiverem, as gurias podem te chamar, Lili, para tirar dúvidas sobre isso. Podem. Tu falou que quem quiser desabafar, que quiser precisar de ajuda, chama as meninas do Coisão Mais Linda. Podem me chamar também. Eu tô sempre à disposição. O Spa da Alma é justamente para ajudar as pessoas a terem uma vida um pouco mais leve, apesar de todas as coisas que nos acontecem. Porque vida perfeita não existe. Não existe. Que bacana. Então, gurias, olha aí, ó, precisando de ajuda, vocês chamem. Como eu disse antes, tem inúmeras mulheres aqui para ajudar vocês, para trocarem ideias, para ouvirem vocês. E a gente está à disposição, né, Lili? Vou ler um pouquinho aqui dos comentários das gurias. Ó, ótima live. Nossa, que live maravilhosa. Gratidão por essa live. Fábio, beijo. Ó, a Valde botou, a nossa infância vai sempre ser o chão que pisamos. É verdade. Exatamente, verdade, né? É bem isso. É a base de tudo. É a base de tudo. Bom, gurias, então, quero agradecer a todas vocês que ficaram aqui até agora. Olha, a gratidão imensa. Apesar do nervosismo, né, Lili? Ah, eu achei que foi maravilhoso. Eu também. Obrigada. Eu que te agradeço, tá? Gratidão. Obrigada. Em nome da Feira, em nome do Coisa Mais Linda. Gurias, a todas vocês, muito obrigada por estarem aqui, tá? Vou botar a nossa musiquinha para encerrar, né? Beijo, beijo. Obrigada por terem participado. Obrigada a todas. Gratidão a todas. Botem em prática tudo que a Lili falou, tá? Amei, amei. A gente vai fazer mais. Muito obrigada, gurias. Vamos sim. Beijo. Beijo.